amigos da WTV Brasil, boa noite. Esse é o programa Hora do Esporte. Estamos ao vivo pelo site da WTV Brasil e pelo Facebook também. Hoje, feriado, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Ao meu lado, Beto Araújo. Como é que você tá, Beto? Tudo bem? Tudo em ordem, estamos aqui preparados para a gente falar um pouquinho de esporte, falar de outras coisas também, né? Maravilha, né? Hoje, esse feriado aí, todos nós trabalhando aí, né? Fazendo vídeo no Facebook, a gente já pode até lançar uma candidatura aí à prefeitura, né? Pois é, Estamos seguindo o caminho certo aí. Quais as considerações do final de semana, Beto? Por favor. Pois é, tivemos bastante coisa no final de semana e teve uma situação importante que a gente tem que falar, um destaque, né? Um destaque que nós temos que dar, que é o fato do Dia do Trabalhador, né? O Dia do Trabalhador é importante para nós, por esses dias. O gestor da cidade, da maior cidade, dizendo, né, foi muito deselegante em falar que são vagabundos, né, as pessoas, mas na verdade muitos trabalhadores foram às ruas no dia 28. Então o destaque especial vai para eles, né, que se mobilizaram na sexta-feira de uma forma organizada, um protesto justo, não é? Que mostra a insatisfação com um governo ilegítimo, tirano, não é? E sem apoio popular. Então esse é o meu destaque. Fora Temer. Fora Temer. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar de esporte. Nem tem mais o que falar. Acho que você sintetizou tudo que muitas pessoas querem falar e a gente tem o poder da fala aqui, né? Temos o veículo e é importante a gente falar isso, né? Para quem não tem voz, sinta-se, né? Como se a gente estivesse falando por você também. Vamos começar agora o programa falando de esporte. Porque no domingo de manhãzinha teve o que? A Fórmula 1. Fórmula 1, como de sempre, a Fórmula 1 que aos fanáticos, né, aficionados pelo automobilismo, tiveram uma corrida espetacular. Nossa, essa foi boa. Foi muito legal. Eu consegui ver metadinha ali, porque de novo eu dormi, Beto. Muito bacana, uma corrida em que teve uma largada espetacular. Não é? Foi o que eu mais gostei ali da largada, o Bottas já conseguiu sair de terceiro, né? Pulou foi duas posições, já, isso. Cara. Largou muito bem. Teve batida também, teve o safety car, enfim. Mas o destaque, né? O Valtteri Bottas, ele consegue, com isso, dar um plus para esse campeonato, né? Que ele tá dando mostras que vai ficar aberto durante muito tempo, viu? Isso, eu percebi exatamente isso daí que você está falando, porque assim que os carros largaram, né, você viu que teve bastante ultrapassagem. Sim. Teve uma certa confusão também nas posições um pouco mais para trás. Só que isso dá indícios de que, por a temporada estar no começo, pode vir um Massa, um Verstappen e embolar tudo lá na frente. Até você falou do Massa, né? Até porque o companheiro dele, né? O Lance Stroll, que rodou, e o menino ele tá ali, enfim, e nem sempre conseguindo segurar o carro, né? Terminar, enfim. Mas só o Massa tá pontuando, né? Na equipe dele, não é? Isso é verdade. E isso é importante. E aí a gente teve ali a Mercedes retomando a pontuação, não é? Dos construtores, e a Ferrari somente um ponto de diferença entre os dois, né? Quer dizer, o campeonato está aberto tanto para construtores quanto para pilotos, né? A gente vai ver essas imagens aí que você vai mostrar, né? E falando vamos até já puxar a primeira imagem, porque o destaque é o Valtteri Bottas. Sim. Ele largou em terceiro, né? Passou em primeiro e dominou a corrida inteira. Vou até pedir pro Vitão colocar a imagem do Valtteri Bottas aí, ó. Pode ver que ele é um piloto que hoje, né, tá com 27 anos, né? Corre na Fórmula 1 desde 2013, né? Isso. Ele tem ali 82 corridas e uma vitória que foi agora no GP da Rússia. O finlandês Valtteri Bottas. Queria que você comentasse um pouquinho aí dele, né? Ele é um cara que sempre tá ali, né, nas cabeças, sempre pontuando, né? Um bom piloto, foi companheiro do Massa, né? Num dado momento, e ele mesmo disse, né,
que aprendeu muita coisa com o Felipe Massa. No próprio GP da Rússia, né? Ele falou. Exatamente, e mostra a gratidão que ele tem ao Massa por ter dado umas dicas importantes. E você sabe que no meio da Fórmula 1 é muito difícil, é muito concorrido e nem sempre há essa cordialidade entre os pilotos, amizade, né? É muito difícil. A gente já viu aí rivalidades históricas, né? De pilotos que não se olham, não se falavam, e, enfim, até da mesma equipe, se insultavam, né? O tempo todo, né? Não precisa nem falar, né? Ayrton Senna e Alain Prost, né? Enfim. Falando em Ayrton Senna, é hoje, né? Pois é, Ayrton Senna, né? 23 anos, né? Isso, tanto 23 tempo. Anos que o nosso Ayrton saudoso Senna nos deixou aí, né? Saudades do Ayrton Senna, saudades daquelas largadas impressionantes, daquela vontade de vencer o tempo todo, de ser um cara aguerrido, né? Muito comprometido com o que ele fazia, demonstrava um amor ao país. Certamente na situação política que estamos hoje, apesar dele viver muito fora o tempo todo e ser de uma família de bastante recurso, né? Mas ele também se preocupava com o povo, né? Ele também se preocupava. Então fica aqui a nossa saudade, não é? Na forma que ele falava, sem dúvida. Né? Eu que não vi ele correr, né? Quando eu nasci ele já havia morrido, mas tem filme, né? Tem vídeos, comentários, aí todo mundo fala do Senna, aliás, né? Com bastante emoção. Aí, sem dúvida. Né? Meus irmãos mais velhos também comentam bastante. E engraçado o que você falou, né? Essa questão do patriotismo, né? Essa questão de levantar a bandeira do Brasil, né? Assim como ele fez diversas vezes. E eu até vi um post no Facebook de um amigo meu, em que eles fazem um funk com o hino brasileiro e dançam, um pessoal de uma escola, né? não sei de que estado. E a crítica dele era realmente em cima disso. Fala, poxa, nem o hino mais é respeitado, né? E você vê, né, de outro lado ali, o Senna sempre levantando a bandeira. Ele sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Ele tinha uma questão importante que muitas vezes ele nem divulgava, né, que era contribuir em algumas ações sociais e tudo mais, mas o Ayrton Senna, ele sempre fez questão de mostrar isso porque ele estava lá fora e sabia o quanto o povo brasileiro era mal falado, era mal visto, né? Então ele também defendia dessa forma. Esse é o legado que ele deixa, né? Bacana. Falando de outro brasileiro, né? O que ainda está na Fórmula 1 é o Massa. Felipe Massa. Inclusive o Verstappen falou mal dele, né? Pois é. E teve não sei se foi um incidente, ocorreu um fato em que o Vettel mandou ele comprar chuchu, né? Não estava assim lá muito feliz, mas é que, na verdade, havia uma disputa séria, né? Entre o Vettel e o Bottas, que o Vettel estava na bota do Bottas, né? E aí o Massa ficou entre eles, né? Enfim, teve uma certa dificuldade ali para volta, né? Isso, E tinha uma certa dificuldade para o Vettel ultrapassá-lo. Mas ali tá certo que quem estava numa melhor condição era o Vettel, mas o Felipe Massa, ele também estava defendendo a posição dele, né? Apesar de estar atrás, mas enfim. Ele estava tomando uma volta já, mas ele também estava defendendo a posição dele, enfim. Sobre o gesto ali, você acha um fato isolado? Isso... No calor da emoção acontece? Não, ali, isso acontece, isso é muito normal. Ou o Vettel achou que estava no trânsito ali? Não, isso é muito normal, entre eles é muito normal. E aí, nesse momento, não dá pra gente imaginar em fair play, né? Não dá, ali tá difícil. É uma rivalidade o cara concentrado. Teve um momento até, a gente tá falando de concentração, o Valtteri Bottas, né? O engenheiro conversando com ele, que teve um momento que ele falou pro cara, falou, eu preciso me concentrar aqui, eu preciso correr. Foi muito legal. Não foi com essas palavras, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Foi um pouco mais, um pouco mais violento ali. Isso. Vamos ver como é que ficou a corrida? Tem uma imagem aí da classificação do GP de Sochi. Põe na tela aí, Vitão, pra gente, por gentileza. Não, GP de Sochi, é a classificação da corrida. A imagem da classificação da corrida. O que eu achei engraçado, teve a volta de apresentação e o carro do Alonso deu problema.
E aí o que ele fez? Ao invés de ele ir pro box, ele largou o carro ali no meio de todo mundo, cara. Pois é. Pode até ver ali que ele não pontuou, ele é o terceiro de baixo para cima, ó. 0 pontos ali, o out. Ou seja, não finalizou a corrida, né? Nem começou. Nós até já comentamos em relação ao Alonso, ele está muito insatisfeito. Ele está muito insatisfeito com o carro. Enfim, as coisas não estão indo bem, né, para ele. E aí há algumas situações aí de ele largar, sair da Fórmula 1, enfim. Ele não está feliz, né? Ser misto, né, nessa questão de competição também. Sim. Ele vai correr a Indy, né? Isso. Também falou da 500 milhas, aliás, De vai correr pela Indianápolis, Indy, né? né? Tem o Le Mans também que ele queria participar ali, que ele Isso. falou. Mas enfim, é um grande piloto, né? Que até hoje não pontuou, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente. E tem o Bottas ali, né? Em primeiro, o Vettel em segundo, o Raikkonen em terceiro. Os carros da Ferrari ali pontuando, porém a Mercedes hoje está na frente da Ferrari, né? Sim. E o Hamilton, que não ficou nada feliz com essa situação, ele queria muito subir no pódio, né? Ele queria muito subir, enfim, não conseguiu. Né? O Verstappen ele não sempre... está acostumado, né? Pois Até que eu estava acompanhando pela Globo, né? Que é quem transmite o Galvão falando, ele não sabe correr naquele lugar ali. Pois para ele é incômodo, ele está sempre na crista da onda, ele está sempre na frente, né? E olha, você percebe que fica muito claro essa posição, né? Então, os 4, depois o Verstappen, e aí alternam-se um pouco. O legal é que o Massa, por exemplo, nessas corridas, ele tem pontuado, ele está sempre ali entre os 10, isso é muito bom. Não, apesar de ele ter perdido algumas posições em relação à largada, também, né? Mas ele foi bem, é o único que pontuou, está com 18 pontos, né? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a gente pode destacar ali também, né, Beto, a Force India, né, dobrou ali sexto lugar e sétimo, Sim. o Pérez e o Ocon, e o Hülkenberg da Renault pontuando ali, né. Vitão, só vou pedir para voltar aqui pra gente, que agora a gente vai mostrar a classificação geral ali dos pilotos, né, porque hoje o líder, né, ainda continua o Vettel, né. Vettel. Com esse segundo lugar ele continua em primeiro. Sim. E em segundo a gente tem ali o Lewis Hamilton, né? E em terceiro o Bottas, que teve a primeira vitória dele na carreira. Que está muito próximo, não é? Olha, o Valtteri Bottas com 63 pontos, muito próximo, ele está a uma vitória, não é? De se igualar, chegar lá na frente, né? Ele está muito bem. E aí seria a disputa entre os dois pilotos da mesma equipe, né? Sem dúvida, isso é muito importante, muito interessante. Dá um gás para esse campeonato muito legal, vai ficar muito emocionante as próximas corridas, né? Ali o brasileiro Felipe Massa em oitavo, e eu dei ali um destaque ali pro Fernando Alonso, 0 pontos, né? Ainda, né? Sem pontuar. Tá difícil a situação. Agora vamos mostrar os construtores ali, a imagem da colocação dos construtores. A Ferrari está na frente, aliás, a Mercedes está na frente por um ponto. Isso. Em relação à Ferrari, 136 contra 135. Quer dizer, estão sobrando lá na frente, né? Porque muito a legal. está com 57 em terceiro. Muito legal ver a Ferrari de novo brigando por título, né? Muito legal isso. E você vê os pilotos como estão felizes, né? O Vettel está muito feliz com o que está acontecendo. Quer dizer, então o próximo GP, que é o da Espanha, sem dúvida vai ser um GP muito interessante, né? Vai ser muito bacana. Temos o GP da Espanha, dia 14 ali, de 14 de maio. A gente tem uma imagenzinha aí também para mostrar como que é o circuito ali, né? Circuito bem ali veloz, com algumas retas importantes, né? Isso, 9 da manhã no domingo, dia 14. São 66 voltas, a distância do circuito 4.655 quilômetros, metros, né? Quer dizer, é grande, né? 4.000 metros. Metros, né? Tá certo. Volta pra gente aí, Vitão. Estamos já estourando esse primeiro bloco. Opa! Fórmula 1 falamos bastante aí, foi bastante emocionante essa corrida. Embora eu tenha dormido, eu não sei o que acontece. Você tem alguma dica para eu parar de dormir na Fórmula 1? Aí é difícil, né? Aí você para de ir pra gandaia, né, cara? Tem que parar de ir pra gandaia, parar de ficar nessas baladas aí. Vou ter que ver os vídeos então.
Tá certo. O do Brasil talvez eu consiga acompanhar aí. Começa tarde, né? Esses o Brasil daí não, já é mais fácil. Esse aí é mais fácil. Tá certo. Vamos para a NBB mostrar como é que tá os playoffs da NBB agora. A gente já tem o primeiro semifinalista, que é o Bauru. Ali na chave ao lado esquerdo, né, o Bauru está esperando ou o Flamengo ou o Pinheiros. Pinheiros e Flamengo vão fazer o jogo 4 hoje. Começou 7 horas, então finalizando a hora do esporte, vocês coloquem no jogo aí para acompanhar, ver o que vai dar. Se o Flamengo ganhar, já passa e já enfrenta o Bauru na semifinal, né, essa chave. Se o Pinheiros ganhar, aí tem o jogo 5. Do outro lado da chave, a gente tem ali o Vitória contra o Mogi das Cruzes, também jogo 4, que vai ser amanhã às 21h30. É o mesmo esquema. Se o Mogi ganhar, já passa para a semifinal. Assim como, se o Paulistano ganhar, também já passa para a semifinal, né? Ele que enfrenta o Franca. E aí é isso, essa foi o Novo Basquete Brasil, né? O jogo entre Vitória e Mogi das Cruzes amanhã às 21h30 e o jogo entre o Paulistano é um pouquinho antes, 7h30 da noite. Também o jogo 4. E aí tem também a NBA, né? A gente vai falar um pouquinho do basquete americano, que é bem legal, né? É um nível... Sem dúvida. Sensacional dos nível caras. Espetacular, né? Nego perdendo dente show e continua jogando. O Boston Celtics ganhou do Washington Wizards, já está 1-0 na série ali, né? E a gente vai ter o confronto entre o Cleveland Cavaliers contra o Toronto Raptors hoje às 8 da noite. Jogaço, hein? Jogaço. O atual campeão Cleveland Cavaliers, né? Jogando LeBron James detonando, né? Monstro. Outro monstro, o Stephen Curry, né? Do Golden State Warriors. Isso. Que enfrenta o Utah Jazz. Que tá sobrando de novo, né? Estão jogando bola, né? É isso que eu quero ver ali. Se eles passarem desses times que assim, né? Ninguém coloca como que vai estar na final, né? Sim. Mas é isso que eu quero ver ali. Um Cleveland contra um Boston, né? O Golden State, talvez contra os Spurs. Mas enfim, quem passar ali é pedreira, meu. Sem dúvida. E o jogo do Golden State contra o Utah Jazz é amanhã às 11h30. E o Santo Antonio Spurs enfrenta o Houston Rockets hoje às 10h30. É o jogo 1. Beleza. Show de bola? Finalizou o primeiro bloco aqui, gente. A gente volta já no segundo bloco do programa Hora do Esporte. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Segundo bloco do programa Hora do Esporte ao vivo, pela WTV Brasil. Beto Araújo. Pois é, rapaz, tem um povo aqui que tá precisando que a gente manda um abraço para eles aqui, estão prestigiando a gente. Vamos lá. Por favor. Bom, pessoal, primeiro que a gente vai falar daqui a pouco, né, dos regionais, né? Sim. Campeonato Paulista, ontem teve um jogo e teve para um time teve, né? Pois é. E aí, tem uma turma de corintiana aqui, rapaz, o Juan, o Zeca, o Pajor, que pediu inclusive para mandar um beijo para ele e para minha sobrinha, então um beijo para vocês. O Guidão, o Breno, que é meu afilhado de Amparo, que são tudo corintiano, né? E o Adalto, que ontem nos recebeu na casa dele, né? Tivemos uma reunião em família. A minha sobrinha Pamela, linda Pamela, fez aniversário. O Adalto é o pai do Lucas.
e nos recebeu na casa dele, fizemos uma farra tanto para a Pamela quanto para o Fábio, que era outro sobrinho. E aí um abraço para vocês, pessoal. Os corintianos tudo feliz. A gente fez de tudo para secar, mas não deu certo. Pois é, a vida é dura. A gente já vai falar do Corinthians, já que semana passada a gente não conseguiu falar. Tá certo. Porque esse programa passa igual a Fórmula 1, né? Rápido demais. Inclusive, quanto tempo tem aí? Por favor. Seguinte, vamos falar agora, engatar a Copa do Brasil. Opa, a Copa do Brasil que vai pegar fogo, né? Vai. Porém, agora, né? É aquela fase ali, os times da Libertadores enfrentando os times que não estão na Libertadores. Isso. E o Santos, que está na Libertadores, meteu 2-0 no Paysandu na Vila Belmiro. É boa vantagem santista, mas um péssimo público. Pois é. E a gente comentou, né? Que o Santos ia passar o carro em cima, né? Esse comentário a gente fez, né? Exatamente. E passou. E passou, né? Teve mais volume de jogo, atacou bem, mas quando foi para transformar em gol, só conseguiu fazer 2 com um golaço do Bruno Henrique. Tem até a imagem da comemoração aí, se o Vitão quiser colocar essa imagem do Bruno Henrique. Pois é, e aí em cima disso... até a gente estava falando um pouquinho antes, né, Beto? Essa questão do público, cara, na Vila Belmiro, só 6.000 pessoas. O Santos, eu penso que urge uma parceria, urge uma situação em que o Santos consiga talvez fazer um novo estádio para ele, né? Uma arena, apesar de a Vila Belmiro histórica, charmosa, romântica, não é? Mas precisa, porque o Santos é um dos grandes clubes brasileiros, que tem uma grande torcida, tanto que quando joga aqui em São Paulo e usa muito o Pacaembu, e eu penso que ele deveria usar mais o Pacaembu, porque o Pacaembu é a casa também do Santos, não é? Deveria usar mais porque consegue mais público, não é? Até sintetizando isso que você está falando, na quinta-feira vai ter o confronto contra o Santa Fé da Colômbia pela Libertadores. Já vendeu bastante ingresso. Muito mais do que esses 6.000. Pois é. Entendeu? E não é uma questão de capacidade, porque dava para dobrar esses 6.000 aí contra o Paysandu, né? Sem dúvida. A gente entende que são campeonatos diferentes, o Libertadores tem um peso maior, mas eu era um cara totalmente engessado contra a saída da Vila Belmiro. Hoje eu acho que eu sou o primeiro a falar não dá mais. É que a Vila Belmiro ela tem uma força, né? Ela tem uma mística, ela tem uma força ali. O jogar contra o Santos na Vila Belmiro é muito difícil. Só que o Santos, e os números têm mostrado, quando ele vem aqui para São Paulo e vem aqui para perto da sua torcida, que ele tem muita torcida aqui em São Paulo, né? Não é só em Santos, ele tem torcida no Brasil todo. E aqui ele consegue encher o Pacaembu, ele consegue jogar bem, porque o Santos tem um bom time. E tem mais uma questão de aproveitamento. O Santos é o recordista hoje de maiores... aliás, o maior período sem derrota no Pacaembu. No Pacaembu, né? Então, assim, os números também são bons. O Santos, com o mando de campo, claro, em São Paulo eu vou colocar ali, Pacaembu e Vila Belmiro, né? Porque não adianta também mandar jogo em Brasília. Né? E perder ponto precioso no Campeonato Brasileiro. Para só encher o cofre e no final ganhar o título. Eu penso que tem que ser mais explorado o Pacaembu, pelo Santos. Eu também acho. Porque com esse público aqui não dá. Não dá. Você coloca qualquer jogo. E aí eu falo a verdade. Você coloca qualquer jogo do Santos no Pacaembu, a torcida vai. Ele vai dar muito mais que isso aqui. Mas enfim, o jogo de volta, né, vai acontecer no estádio do Paysandu. E lá os caras são pesadão, né? Difícil. Jogar lá é difícil. Mas tem a vantagem. Já entra classificado aí o Santos. Outro jogo que teve, né? O Botafogo 2-1. Com um a menos, defesa do goleiro, né? No pênalti cobrado pelo Diego Souza. Sim. E uma virada, né? Pra cima do Sport. O Botafogo teve 10.000 pagantes no estádio Newton Santos, né? Renda de R$200 mil. O Botafogo que segue trilhando aí um caminho importante, né? Jogando 2 competições importantes. O Sport que está me surpreendendo, viu? O Sport que está me surpreendendo de maneira negativa, né? Porque se você analisar o time do Sport, ele é muito mais competitivo do que ele está mostrando. Mas eu ainda entendo uma coisa, que foi o primeiro time de Série A que o Sport enfrentou no ano, né?
Sim. Ele fez bons jogos, né? Até na Sul-Americana, mas o time de Série A foi o primeiro ali. E o casca grossa, né? Sim, Os times aqui sim. do Brasil. Sim. Mas enfim, perdeu de pouco. Tá aberto esse jogo, Tá né? aberto, tá aberto. O jogo dessa semana é Cruzeiro versus Chapecoense, quarta-feira, dia 3, né? Às 15 para as 10. Vamos falar agora da Champions League? Vamos falar. Champions que tem um jogo amanhã, não é? Um Jogaço, jogo né? importante, um jogo que nós até a semana passada falamos um pouco a respeito, de novo, Atlético e Real, né? Real e Atlético, esse jogo agora vai ser no Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Um jogaço de bola e... Jogo da cidade ali, né? Isso, vai ser uma batalha, porque o Atlético não vai querer vender barato, apesar de, na minha opinião, nos últimos confrontos que eles tiveram, né, decidindo situações, o Atlético de Madrid estava melhor do que está hoje. Então o Real hoje é muito mais favorito, na minha opinião. E aí que eu acho que o Atlético pode ganhar, né? Então, Se eles o favoritismo forem está jogar muito com mais pro Real, favoritismo, não é? eu acho que... Isso, então, eles estão mordidos, né? Eles precisam com certeza. virar isso aí, né? E do outro lado, a gente tem, no dia 3, o Mônaco jogando contra a Juve, né? E aí é no estádio do Mônaco, né? Isso, O primeiro. Vai ser o primeiro jogo na sua casa, o Mônaco, que está com um time jogando um futebol bem bacana, bem vistoso, e que surpreendeu muita gente, viu? Surpreendeu. E a Juventus com aquele velho pragmatismo, mas está lá. Não dá para a gente descartar. Não pode descartar, exatamente. Sem dúvida. E o legal é o seguinte, ó, o Real, né, ganhou duas Champions League, né, recentemente. O Atlético foi vice nessas duas para ele, então 2 vices recentes, né? A Juve também foi vice recentemente pro Barcelona, né? Isso. E o Mônaco faz muito tempo, acho que foi 2001, né, que ele Acho que foi por pra aí. final. Se eu não me engano, foi 2001. Mas não tinha um time tão bom quanto esse, né? Não, esse time está muito bom. Esse time está bom. Muito bom. Então fica essa expectativa aí, né? Acho que a maioria vai torcer pro Atlético. Eu acho que sim, imagino que sim. Só lembrando que os jogos de volta, né? Então, amanhã é o jogo no Santiago Bernabéu, Real e Atlético. Depois, no dia 10, Atlético e Real. Uhum. E o Mônaco joga dia 3, né? Contra a Juve. E depois no dia 9, na casa da Juventus, né? Maravilha. Bom, é um negócio que a gente até pode palpitar, mas você quer palpitar? Eu não vou palpitar. Não, mas vamos vá. Não sai do muro. Não sai do muro. Vai sair do muro. Vamos lá. Entre Mônaco e Juventus, o que você acha que dá? Vamos falar lá da frente. Quem passa? Quem passa de fase. Não vamos. Porque aqui... eu acho que vai passar a Juventus. Eu também acho que é a Juve. Só que eu acho que o Atlético de Madrid vai passar do Real Madrid. Não, eu estou torcendo muito pelo Atlético de Madrid, mas eu acho que o Real vai passar de novo. Vamos acompanhar aí. Pois é. Vamos agora para Champions League Sul-Americana. Opa, Champions Libertadores. League dos pobres. Onde os cachorros entram no Invadem o gramado, isso é muito legal. A melhor coisa, né, que pode acontecer. Vamos falar dos próximos jogos, né? Teremos aí amanhã o Botafogo enfrentando o Barcelona de Guayaquil. 9h45. Esse jogo aqui, né? Esse jogo vai ser aqui. Isso, aqui no Brasil. Né, o time do Equador vem aqui pro Brasil enfrentar o Botafogo. Na quinta-feira, o Santos vai enfrentar o Santa Fé da Colômbia no estádio do Pacaembu. Também 21h45, 15 para as 10. O Atlético Paranaense vai jogar na Arena da Baixada e vai receber o São Lourenço. Só que isso na quarta às 9 horas. Isso. Na mesma quarta, no mesmo grupo, né? O Flamengo enfrenta a Universidade Católica do Chile no estádio do Maracanã. Provavelmente vai estar lotado. Né? Já vendeu mais ingressos esse jogo do que a final de ontem, que o Flamengo jogou contra o Fluminense, né? Jogo 9h45 da noite. Jorge Wilstermann contra o Palmeiras. Também na quarta, mesmo horário. O Sport Boys da Bolívia vai receber o Atlético Mineiro. Só que esse jogo vai ser às 7h30 da noite. No mesmo horário, o Deportes Iquique do Chile recebe o Grêmio, né? Às 19h30. O que a gente
quer dar ênfase, é o que aconteceu na quarta da semana passada. Isso. Teve violência ali, né, na Libertadores. E o jogo foi Palmeiras versus Peñarol. Conta aí pra gente o que aconteceu. Um quebra-quebra danado ali. Pois é, tudo começou, não é? Com aquela declaração de início do Felipe Melo, né? Dizendo que, se preciso, ele na verdade, ele não falou em situação concreta. Ele falou utilizando uma metáfora, né? Se fosse preciso dar tapa na cara de Uruguai, que seria? Porque ele sabe como é a pegada do jogo lá. Só que as coisas tomaram uma proporção muito maior do que se imaginava, né? E foi explorado isso pela imprensa brasileira de uma maneira muito forte. Que incentivava, né? Exatamente. E a imprensa uruguaia também comprou essa ideia. E no final das contas, a gente sabe, é sabido, não é? É sabido que os uruguaios têm, especificamente o Peñarol, tem essas atitudes. O Santos já passou por isso, tantos outros clubes já passaram por isso na Libertadores. Então, não é um caso isolado. Talvez isso só foi uma bengalinha para se escorar, não é? Para poder desencadear uma situação completamente inaceitável. Completamente inaceitável. E que não adianta de nada, né? Isso é jogo de futebol. E aquilo que fizeram foi uma tocaia que fizeram. Selvageria total. Uma selvageria. Foi exatamente foi uma tocaia. Isso que foi o pior. Isso é muito tocaia, ruim, né? Porque aqui, por mais que tenha um monte de situação envolvendo, e a gente sabe que muitas vezes aqui no futebol brasileiro isso acontece, né? Acontece não dessa proporção, mas acontece de um clube muitas vezes não receber muito bem o outro, não ser muito cordial e tudo mais. Isso é uma coisa. Agora, a polícia sempre está presente, não é? Nós sempre demos proteção a quem vem, porque as pessoas vêm para cá e vão embora tranquilamente, isso acontece, o Brasil recebe muito bem as pessoas, não é? Agora, o que aconteceu lá, se o Palmeiras não tivesse se precavido de levar seguranças, foram 20 seguranças, eu, sinceramente, eu não me recordo de outras situações, e vi bastante programa esportivo falando a respeito, e ninguém falava de uma delegação levar 20 seguranças. Quer dizer, então o Palmeiras ele já estava imaginando o que viria pela frente. Ainda bem, né? Ainda bem que fez isso. Isso mancha o nome de uma instituição, Peñarol. Pois é. Campeoníssimo da Libertadores. Muito ruim, muito ruim. E aí, ao invés de estarmos falando de um jogo de futebol, porque que foi um jogaço, né? Foi um jogo. Você falou que o Palmeiras ia ganhar, o Palmeiras foi lá e virou o jogo. Porque eu, quando disse para você que o Palmeiras ganharia, aliás, ganhei uma caixa de cerveja do meu cunhado, Zeca, desculpa aí, mas foi lá. Cadê? Foi essa. Opa, já estava em casa, já. Heineken. Pô, sem fazer propaganda, hein? Mas, então, aí, cara, mas ele já pagou, viu? Não, já pagou. Já pagou. Então, e aí, o que acontece? O jogo foi muito legal. O Palmeiras entrou numa formação diferente do que costumava fazer. A ideia do Eduardo Batista era de segurar, conter as bolas alçadas na área, colocando 3 zagueiros. Então ele tem o Mina, que é alto, o Vitor Hugo e o Edu Dracena. Não é? Então, e aí jogou com os laterais também, recuados ali para tentar. Só que o que aconteceu? Não deu certo. O Palmeiras ele não conseguia avançar, ele não conseguia sair do campo dele, ficou acuado e levou 2 gols. Foi o primeiro tempo totalmente voltado para o Peñarol. Só que é um jogo que teve todos os ingredientes de uma torcida, por exemplo, no caso do Palmeiras, que ficaria muito feliz. Obviamente, no primeiro tempo totalmente insatisfeita, mais um segundo tempo em que um time mudou muito, a mudança, entrando o William Bigode e o Felipe, o Bastos, Michel Bastos, né? Michel Bastos, foi uma troca muito legal, né? Ele entrou muito bem, o Michel Bastos. O Bigode, sem dúvida, que jogou muito bem também, fez um golaço. Aquele gol foi providencial no início, foi um gol muito importante, tanto pela plástica do gol, não é? Pela forma como que aconteceu a jogada. O Guerra... Pelo moral também, sim, né? Deu moral. Devolve, né? O Guerra jogou, aliás, vem jogando bem, ele tem um toque muito refinado.
O Borja que não está conseguindo se acertar, mas ele participou das jogadas. O Jean, que esteve presente em todas as jogadas, quer dizer, então essa virada do Palmeiras deu muita moral. E deu muita moral jogando futebol e depois, com o que aconteceu, com o lastimável episódio de violência, também saiu fortalecido. Porque apesar do Felipe Melo levar 3 jogos de suspensão, né? 3 jogos de suspensão. Eles vão recorrer, né? Então, o Palmeiras vai recorrer. Mas o time sai fortalecido, porque saiu unido. Brigou unido, brigou junto, quer dizer, as coisas são legais. Né? Inaceitável por parte do Peñarol. Sem dúvida, sem dúvida. E foi um divisor de águas, viu? O Palmeiras mostrou ali que o potencial que tava todo mundo falando. Sim, sim. Mostrou união, mostrou garra, vontade. E é isso, cara. A gente acompanha o Palmeiras nos próximos jogos, né? Sim. Praticamente o líder, né? Tá dividindo ali a posição com mais 2 times na classificação geral da Libertadores. Fez um treino hoje, já viaja amanhã pro jogo, não é? Felipe Melo não vai jogar, e aí no lugar dele entra o Thiago Martins, né? O Michel Bastos pode estar aparecendo nesse jogo já. O William está muito bem, com 8 gols na temporada. Eu penso que o Palmeiras tem tudo para sair com um bom resultado desse jogo. Ele entra mais relaxado, mas ele entra fortalecido e concentrado. Não relaxado no sentido de tá tudo bem, não é isso. Mas é que ele, acho que passou pelas provas principais que foram esses jogos. Aquela mochila, né? Sem aquele peso nas costas. Sim, sem dúvida. E é isso, vamos acompanhar aí os jogos da Libertadores e acompanhar o Palmeiras, né? Que todo mundo fala do elenco, vamos ver aí o que esse elenco pode fazer aí, se vai ganhar esse ano ou se não vai, né? Aí. Vamos para mais um intervalo, depois a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora do Esporte. Até já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Hora do Esporte, para você que está acompanhando a gente na WTV Brasil e no Facebook também, né? Do meu lado, o Beto Araújo. E aí, Beto, muito comentário aí? Tem umas pessoas aqui que estão aqui falando, estão pedindo e tal. Estão falando do Corinthians? A gente também, já vai falar do Corinthians, o Coringão tá detonando. Corinthians que já tá com uma mão e acho que 3 dedos da outra, né? Pois é, não, já tá, isso não tem jeito. Bom, o Adriano Timothy, um abraço para você, legal pela audiência aí, muito bacana. Maneiro, o canal Smart, né? Isso, Smart, exatamente. Parceiro. Parceiro, legal. E vamos aqui, Débora, minha querida, um beijo para você. Minha sobrinha Débora. Aliás, a minha família está em peso, o pessoal está tudo assistindo, prestigiando. Então, nossa, bacana, um beijo bacana. para todos vocês. Se a família não prestigiar, quem vai prestigiar, né? Pois é. Legal, tá Isso certo. é verdade. Espero que o meu também esteja para não ficar feio pro meu lado aí. Não, mas família certamente... Freitas, família Vela, por favor, hein? É isso aí, legal. Seguinte, vamos falar agora dos estaduais, que teve bastante jogo importante. Agora é o que vale, né, no campeonato estadual. Pois é. Esses 2 jogos das finais, né? Reta final, agora mostrando quem é que vai ficar com a taça, né? Tem algumas coisas já bem encaminhadas aí, né? Vamos comentar. O Paulista a gente sabe que está bem encaminhado. Mas vamos começar com o Mineiro. O Mineiro não tem nada ali certo. Nada definido. Só faltou o gol. Sim. Esse foi o jogo entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro, 0-0. Faltou o gol, né? Mas aconteceu um gol lá que o juizão, na minha opinião, uma bola no alto, o Vitor saiu, pegou, e quando ele caiu com a bola, me parece que a bola, não sei se bateu no joelho, enfim,
E aí sobrou, o atacante fez o gol. E o que reclama é da mão do atacante no goleiro, mas eu particularmente não vi tanta coisa que desse para desequilibrar assim. Eu penso que aquele gol ali poderia ter sido, acho que foi mal anulado, viu? Enfim, o que acontece é que vai ter o segundo jogo, né, no estádio Independência. E o público foi bom, hein? Teve um público bacana. Muito bom esse o primeiro público, né? jogo, né? 40 mil público presente. Sem dúvida. Público pagante 38 mil pessoas, né? Renda de R$1.620.000. É um bom público. Estádio Mineirão. Um bom jogo. O Cruzeiro teve um pouco mais de domínio do jogo, não é? E foi bastante interessante. Show de bola. Aí fica tudo pro segundo jogo. Vamos Sim. ver quem vai levantar esse caneco aí, né? No estado do pão de queijo. Pois é. Do Virada Paulista. Deu uma fominha isso aí. Né? Tá quase na hora da janta aí. Sopa não é janta, hein, galera? Só deixar claro. É isso aí. Não, é verdade. É gostoso, mas não é janta. Não rola. O Campeonato Paranaense. Que o legal é que no primeiro turno, né, Coxa e Atlético Paranaense fizeram um jogo que foi transmitido pelo YouTube. Isso. Porque a Globo queria dar dinheiro de pinga lá e eles não aceitaram. Eles são fechadão lá, não deixaram. Fizeram um jogo que teve transmissão pela internet. Aliás, na primeira tentativa, né, de fazer o jogo, a federação barrou, porque eles não tinham credenciado a equipe, né, que ia fazer a filmagem, a equipe de direção. Embromation and picaretation, né? Com certeza, tipo assim, não vai passar, não vai... Não queria abrir um precedente, né? Não queria abrir. O que os caras fizeram? Não jogaram. Isso. E a torcida, apoiou. Show de bola. Bacana. Então, os clubes tomaram a frente. Isso. Logo em seguida, a CBF anunciou que não pode gramado artificial no Campeonato Brasileiro. Pois é. E aí, né? Como tipo que aquele fica, papo, né? O funcionário vai poder fechar com o chefe, né? Todas as regras. Aí é isso, você não faz o que o chefe quer, você só se ferra, né, cara? Pois é. Não deixaram e o Atlético Paranaense vai ter que mudar o gramado agora. Eles vão colocar o gramado natural. Em uma semana a CBF vai falar que pode. Eles alegam que há uma vantagem, né, do clube que já joga assim, que no caso o Atlético Paranaense, né, que ele tem uma certa vantagem em jogar dessa forma o tempo todo e todo mundo que vai lá enfrenta uma dificuldade. Porque de fato é difícil jogar na Arena da Baixada e levar, né? É difícil. É difícil, mas não é impossível. Pois porque o Coxa massacrou o Furacão. Pois é. Na Arena da Baixada. Né? Foi 3-0 pro Curitiba com os gols de Werley e Iago. E o Kleber Gladiador no comecinho do segundo tempo meteu o terceiro. Fechou o caixão ou não? Olha, eu não diria fechou o caixão porque tem uma rivalidade muito grande, mas reverter 3-0 é muito difícil. 3-0 é mais ou menos assim, é um placar ideal quando você consegue jogar e fazer, como foi o caso, por exemplo, né? O caso do não é? Coxa. Esse agora, a Ponte Preta que fez no Palmeiras, sim. que conseguiu e tal, isso é bacana, né? Agora, você jogar, porque você tem que fazer 3 gols, é muito difícil. É impossível? Não, não é impossível, mas é muito difícil. Olha ali a imagem do Kleber comemorando e o goleiro do Atlético Paranaense chateadinho. Tá com cara de, né? Tá com cara de e agora? O que a gente faz? Ele me fez lembrar agora o Belchior, né, que faleceu, infelizmente. Nos deixou e numa das composições dele, ele dizia, estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol. Olha não é? só. Uma das frases dele. Então fica aqui em memória, né, ao Belchior. Grande artista brasileiro aí, né? Bom, o jogo de volta é domingo que vem, no Couto Pereira, 4 horas da tarde. O público ontem na Arena da Baixada foi de 29 mil pessoas. Um público bom também, público, né? Bom público. Não, porém não chegou perto de lotar, né? Sim. Mas teve um bom público, não foi divulgada a renda, tá? Senão a gente falaria aí. Se nós levarmos em consideração o momento econômico do país e a política, enfim, não é? Até que estamos conseguindo boas médias de público, não é? Principalmente nessas finais, sim, né, que sim. atrai mais
a torcida, né? O próprio técnico do Atlético, né, falou brincando que ele quer ser campeão estadual e que se dane a Libertadores, tá nem aí pra Libertadores. Acho que a torcida não... Foi brincando mesmo. A torcida não entrou na brincadeira não, tipo, foi só 30 mil e o esquema é quarta-feira, né? Enfim, temos também o Campeonato Carioca. Poxa. Que furada, hein? Que furada. Meu amigo, zagueiro falha e o Flamengo ganha. Pois é. O atacante, né, o Everton, não tinha nada a ver com isso. E aí ele caixa. Exatamente. Porque aquilo foi um passe, né? Ele deu gol, né? Aquilo foi um passe, né? O Fluminense, né, perdeu o jogo de 1-0. Mas assim, teve jogo, né? O Abel, inclusive, ele ficou muito chateado, pelo menos a impressão que deu. E ele disse que o Flamengo perdeu a oportunidade de matar essa final ali. Ele é bem sincero, né? Ele falou que ele perdeu a oportunidade. Então, eu estou na expectativa de ver um jogo no próximo agora, o próximo jogo, né? A finalíssima. Eu estou na expectativa de ver um belíssimo jogo. Ainda está bem aberto, o Fluminense pode sim reverter isso daí, né? Porque é o que nós vamos assistir, inclusive, né? Com certeza, porque do nosso estado aqui já era. Basicamente o que tem aí pra gente é o Carioca e o Gaúcho. Tem a Copa do Nordeste também, que a gente gosta de zapear, né? O Bahia ganhou do Vitória. O técnico do Vitória dançou, né? Pois o Argel Fuchs, que ele continua ainda, né? Nervoso lá, quis sair na pancada com os caras lá. Pois ele continua do mesmo jeito, né? Acho que ele pensa que ele ainda é jogador. No Penharol, né? Acho que ele estava pensa que ele estava no Penharol, exatamente. Pois é. E no Gaúcho, o Inter, né? Que jogando no Beira-Rio e tal, né? Empate. Conseguiu um gol de empate no final do jogo, aos 40 minutos, 39, 40 minutos, por aí. Tá tudo pro Novo Hamburgo, cara. Tudo. Mas eu não sei. Se o jogo for em Novo Hamburgo, né? Eu acho que as chances do Novo Hamburgo é grande. Agora, se mudarem esse jogo, que provavelmente... Eu até entendo, mas assim, acho que o Novo Hamburgo pode surpreender aí e realmente ser campeão. Não, é o time mais regular do campeonato. É o time mais regular. Foi o melhor time do campeonato. Regular ali. Sem dúvida. Eu acho que dá pra... É o seguinte, né? O Inter arrancou um empate, igual você falou. Os gols foram de Robertson e do Nico Lopes, né? Pelo Inter. E aí o João Paulo e o Assis fizeram pro Novo Hamburgo. E aí fica essa questão. A gente não sabe onde vai ser o jogo ainda. Porque o estádio do Novo Hamburgo não comporta 10 mil pessoas, né? Isso, Para uma final, no mínimo 10 mil pessoas. Eles estão vendo a logística para uma arquibancada móvel. Mas essas coisas que às vezes a gente fica pensando, que né? não precisa, eu acho. Você então, concorda mas comigo? É que uma final regional. No início do campeonato, há um acordo, né? Entre os clubes, entre as partes tem que ter um acordo. E nesse acordo já dizia isso, mas a gente fica pensando nas cidades, né? É um campeonato regional. A cidade merece receber um jogo de uma importância. Eu penso que é difícil. Eu posso colocar como exemplo até o Campeonato Paulista. No ano passado, o primeiro jogo da final foi em Osasco. Isso. Um estádio bem pequenininho. Bem acanhado, né? Assim, super lotado, isso é perigoso, isso a gente já não concorda tanto. Sim. Mas enfim, teve o prestígio da cidade, do time poder escolher jogar, poder escolher onde vai jogar. Isso é importante. Né? Esse ano também a Ponte pôde receber tranquilamente. Então assim, eu não sei porque a Federação Gaúcha decidiu isso, mas... E tem uma outra questão, o Internacional ele está apesar de ter um bom time, porque o Internacional tem um bom time, mas ele não está conseguindo bons resultados, né? E ele precisa de um bom resultado. Ele precisa de um bom resultado. Então, se ganhar já levanta um pouco o moral, sem né? Dúvida, para eles poderem fazer uma Série B ali impecável. Até porque tem também a Copa do Brasil, né? E a Copa do Brasil o Inter vai pegar quem? Vai pegar o Palmeiras, né? Quer dizer, é difícil. A Copa do Brasil são jogos ser difíceis, ali, né? Né? Principalmente por agora, né? Colocar bastante energia, bastante força para o quê? Já sair na Libertadores no ano que vem. Sim. Mas enfim, tem que acompanhar esse segundo jogo do Campeonato Gaúcho, a final, né?
teve público total de 43 mil pessoas. Um Maior ótimo público do ano, Ótimo público. renda de quase 10 milhões. Se considerar que o novo Beira-Rio, ele está em torno de 50 mil, 51 mil, não é? E normalmente não se põe toda a capacidade, um ótimo público, né? Um ótimo público. Terceiro melhor da história do novo estádio Beira-Rio. Agora a gente vai ter que falar, cara. Não tem jeito, né? Para alegrar gregos e troianos. Né? Temos que falar do Corinthians. Pois é. Felicidade, rapaz. né? Pois é, que felicidade. Não, mentira, Ô, o timão, Tererê. cara, fez por merecer, falaram que era a quarta força, vocês têm que aloprar mesmo aí. Cuidado, tem o segundo jogo, mas enfim, eu acho que tá com uma mão e meia na taça já, cara. É uma mão ele e tá com os as outros duas dedos. mãos na taça. Ele só falta tirar do lugar agora. Já tá com as duas mãos na taça. Não vai zicar os caras, pelo amor olha, de Deus, velho. reverter Se essa a gente zicar situação... esses caras e eles perderem... Não, reverter essa campeonato, situação, eu diria que é... Olha, em 77... a vida é dura, gente. Eu tô velhinho pra caramba. Em 77, eu lembro daquelas finais, daqueles jogos. A Ponte Preta tinha um time infinitamente melhor, de verdade, que esse atual, na minha, isso é só opinião, opinião é opinião, né? Que esse time atual da Ponte Preta. E um time muito melhor que o do Corinthians naquela ocasião. Muito melhor. O time jogava bem, a bola saía para a lateral e eles entregavam a bola na mão. Você vê no VT isso aí, vê em videotape isso aí. Então o que acontece? A Ponte Preta naquela ocasião foi uma injustiça muito grande. O Corinthians precisava de um título, tudo certo. Agora, nessa aqui havia uma expectativa muito grande por parte da Ponte Preta. Pode esquecer, fechou o caixão. Eu acho muito difícil, né? muito a difícil. Forma com que... Parece que entrou já imaginando que ia apanhar. E aí, até teve algumas situações que a gente pode até falar, né? O volante Gabriel do Corinthians, que foi agredido, ele foi agredido pelo Potker. Aquilo é agressão. Eu não consigo ver um lance daquele como uma jogada normal. Ele, além de dar uma cotovelada, recurso, ninguém vai ganhar. na hora de cair, ele ainda deu com o braço direito. Quer dizer, foi muito feio o que ele fez. As imagens mostram, não adianta, ali é o famoso batom na cueca. Não tem como, não tem. Meu, a imagem mostra aquilo, a imagem mostra, não tem jeito. Não tem pra onde fugir, né? Não tem pra onde fugir, aquilo foi agressão. E o Corinthians passeou ontem, né, em campo, passeou, foi um passeio. Não, realmente mereceu ganhar, jogou bem, o Rodriguinho jogou demais, meteu 2 gols, deu o passe pro Jadson, né, no gol do Jadson, o passe é dele. E é o seguinte, o único adendo que a gente pode fazer pro segundo jogo é que o volante Gabriel e o Rodriguinho, que destruiu no primeiro jogo, O Rodriguinho jogou muito. Estão suspensos, né, Pois pro é, segundo jogou jogo por causa muito. de cartão amarelo. O próximo jogo, que é a final mesmo, né, a finalíssima, Arena Corinthians. O Corinthians tem a oportunidade de ser campeão no estádio, né, que leva o nome dele. Que muita gente pensa que talvez isso possa jogar contra, né? Porque o Corinthians infelizmente teve algumas eliminações. O Corinthians já teve algumas eliminações. O Corinthians foi eliminado algumas vezes. Teve muitas eliminações. Ou seja, mais uma eliminação. Ou seja, 6 eliminações. Foi eliminado várias vezes, mas Agora pode ser um título. Não né? agora pode ter um título. A gente, claro, tá aqui na torcida, vai ser muito difícil. A gente tá torcendo pra Ponte, a gente não tá torcendo contra o Corinthians. Aqui não tem em cima do muro não, aqui nós somos Ponte Preta desde pequenininho. Mas vamos lá, vocês conseguirem quebrar a ponte. Mas o Corinthians merecidamente... Já entra campeão, né? Pô, já pode entra perder campeão. de Não, 2 aí, gols de falando diferença. sério, merecidamente entra campeão. É verdade. Bom, tá terminando a hora do esporte. Mas tem uma coisa pra gente falar ainda, Sim. que é hoje, 12 anos em que o Messi fez o primeiro gol pelo Barcelona. Um passe de quem? Do Gaúcho. Opa, do Ronaldinho Gaúcho. Do mestre, mago, Pois bruxo. Pois é. E tem aqui Bruxo e tem Gaúcho. uns abraços aqui, ó, Jefferson de Jesus, Rafael, Pelissari, Andréa Castro, Carlos Pajor, Edilene, Bianca, Karen Simão, Rodrigo Silva, Bruno Daniel, Leandro. Rapaz, vamos lá. Tem bastante. Leandro, Maria Aparecida, minha irmã. Roger Legal. Leandro Santana, Maria Aparecida,
que é a mãe do nosso diretor, um beijão. Adriano Timóteo, canal Smart de Osasco, né? Álvaro Oliveira, Samanta Ribeiro, Felipe Pinheiro, Márcio Ranieri. E esse aqui? Karina Simão, Roger Liache. Ah, legal, Roger Liache, legal, nossa. isso aí. Seguinte, Abraço. vamos mostrar um vídeo do lateral Evra? Evá. Por Muito favor, bem. ele estava falando sobre a segunda-feira. Todo mundo reclama da segunda-feira. Pois é. Ele gosta de segunda-feira. Segunda-feira e nós estamos aqui trabalhando, feliz. Aqui não tem vagabundo não, aqui tem trabalhador. Mais respeito com os trabalhadores que têm justiça em estar protestando. O protesto é legítimo e legítimo é esse governo. Exatamente, pagamos impostos, né? Nós querendo ou não. É E isso aí. quer tirar direito, eu não entendo muito bem isso daí Pois não, é, né? pois é. Mas enfim, vamos falar do Evra, que ele paga imposto, mas ele nem liga, porque ele Com muita alegria. tem muito dinheiro. Assim como nós fazemos com muita alegria esse programa. Exatamente, vamos só ver aí, depois puxa pra gente aqui para as considerações finais, vamos lá. Felicidade. Seriously, guys, I don't understand how people can still hate Monday. You can't. On the Patrick Server Instagram, you can't hate Monday. I got sunshine, woo, and a cloudy day. Sing with me, sing with me. When it's cold outside, I've got my tomato. I got it, baby, I got it. Oh, hey. I guess you say what can make me feel this way, my girl, my girl, my girl. I'm talking about my girl, my girl. Woo! I love this game. Happy Monday, everyone. Oh my God, I love this life. Vai ter parceria sim, viu, Adriano? Seguinte, Beto, me fala uma coisa. Ah. O que colocaram no Gatorade dele no treino? Ah, os caras deram um gás Deram ali, grau ali, deram grau. O cara tá muito felizão. Aliás, ele tocou em My Girl, né? Então deixa eu falar aqui pra minha princesa Andréia, um beijo pra você, Olha querido. só, eu gosto disso, de verdade. Momento Não, eu coração. gosto, realmente. Ah, Isso me inspira a fazer. Eu só preciso achar a minha My Girl. olha lá. Sing É with pra me, sing você, with me. Andréia. When Cantando it's uma música. cold André aí, outside, a homenagem aí do seu amado. E finalizando com essa música. Seguinte, ele tá cantando aí, agora vem com frequência pop. Então se você já gosta de música, acompanhe o Frequência Pop. Hoje vai ter um especial do Fashion Revolution, né, Vitão? Fashion Week Revolution, né, que foi um evento mundial. Porém a gente foi cobrir na faculdade de Morumbi, tá? Teve bastante palestra lá, teve oficina na questão de moda, né? Verdade, ô Débora, prestigia aí, Débora. Débora é de moda, Débora é estilista e Então, tal. por favor, assista, tá bem legal, tá? Aliás, um beijo, um abraço para todo mundo ali da faculdade de Morumbi, que recebeu a gente muito bem, né? A gente ficou bem confortável, bem à vontade. Beijo para todas e todos que lá estavam. Isso aí. Porque acabou a hora do esporte. Pois é. Pessoal, Foi mais que a hora, né? Foi mais, né? Foi. A gente sempre Foi da hora do estoura. esporte. Da hora, Foi da do, hora esporte. do esporte. Maneiro. Beto Araújo, meu parceiraço. legal. Valeu. Obrigado aí por mais esse dia aí, né? Feriado. Pois é. Até semana que vem, gente. Um beijo. Fora Temer.